Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2026. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Juízes. O livro de Juízes que conta a história de um dos momentos mais obscuros da nação de Israel. Mas mesmo nesse período tão difícil nós aprendemos lições extraordinárias e presenciamos o agir de Deus no meio do seu povo. A lição de hoje é a lição de número 6 e o tema é Gideão. Deus transforma a insegurança em coragem. Lembrando, meus irmãos, que você pode ser um assinante do EBD em Foco. E sendo um assinante do EBD em Foco, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. E mais, os slides produzidos pelo EBD em Foco são editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis e você precisa montar outro slide. Os slides do EBD em Foco são editáveis, você pode fazer a alteração que você desejar para melhor atender a sua aula. O conteúdo dessa assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD, como por exemplo os 4 Cs da educação cristã que todo professor da EBD precisa fazer. Nós temos também o nosso aplicativo, o aplicativo da EBD em Foco. Você pode instalá-lo no seu smartphone. Acesse a sua Play Store e procure por EBD em Foco. Acesse todos os subsídios e slides produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão no aplicativo do EBD em Foco. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da lição se encontra em Juízes, no capítulo 6, verso 12, e diz: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. O anjo do Senhor fala para Gideão e anima ele dizendo que ele é valoroso. E de fato, apesar de todos os momentos de dúvidas e hesitação de Gideão, nós vemos que ele é sim um homem astuto e cheio de valor. O resumo da lição nos diz: mesmo diante das limitações, Deus capacita e conduz à vitória aqueles que confiam nele. Porque Deus usa quem ele quer, mas Deus não está limitado à estrutura de cada pessoa. Muitas vezes Deus usa pessoas que você jamais imaginaria que seriam usadas por Deus. Por quê? Porque, como diz o apóstolo Paulo, nós somos o vaso de barro, mas o conteúdo é que é sobrenatural, para que a excelência seja sempre de Deus. O texto bíblico da lição se encontra em Juízes, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 5, melhor dizendo, e também do verso 11 ao verso 16. Eu não vou me deter no texto, na verdade, todo o capítulo 6 está dentro desse contexto e eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo. Nossa introdução. Você já se sentiu inseguro ou incapaz de realizar alguma tarefa? Esse era exatamente o sentimento de Gideão ao ser chamado pelo Senhor. Quando nós ouvimos os hinos, algumas pregações que exaltam Gideão e mostra como um guerreiro que liderou para uma grande vitória com 300 homens, a gente jamais imagina que ele foi tão resistente ao chamado, inclusive dizendo que ele era o menor da sua casa, que ele era quase insignificante. Mas esta de fato é a história de Gideão, um homem que se achava pequeno demais para ser usado por Deus. Ele se via como pequeno e inapto para cumprir a missão divina em sua vida. Ele se achava pequeno demais. Esquecia-se, Gideão, de que a vitória quem dá é Deus. E essa é uma lição importantíssima. Não é que Deus usa só os pequenos. Deus usa quem ele quiser. Mas quem está sendo usado por Deus deve entender que ele pode até ser alguém notável entre os homens, mas se comparar com Deus não passa de pó e cinza. E nesse caso, quando compara qualquer homem com Deus, todos os homens são iguais.
Nesta lição veremos como Deus trabalhou no coração desse jovem libertador de Israel, preparando-o para liderar um exército pequeno, mas corajoso contra os midianitas, em o tempo em que Israel se encontrava enfraquecido e oprimido. Os midianitas, o povo que está agora oprimindo Israel e que Gideão vai com os 300 para lutar, são os midianitas. Os midianitas são os descendentes de Midian. Midian era filho de Abraão com Quentura, uma mulher que ele tomou por esposa depois que Sara morreu. Olha só, então é uma guerra entre famílias. Que este estudo inspire sua fé e o ajude a compreender que Deus enxerga muito além das nossas limitações e da visão humana. Primeiro tópico: infidelidade e advertência profética. Esse tema do primeiro tópico e das maioria das lições, quando nós tratamos do livro de Juízes, traz sempre essa ideia da advertência, porque é aquela velha história de que o povo estava naquele ciclo de pecado, castigo, arrependimento, restauração e pecado de novo. Então, infidelidade e advertência profética. O povo havia pecado outra vez, mas Deus adverte através de sua palavra, de seus profetas. A monotonia da infidelidade. O livro de Juízes parece ser repetitivo, né? Como eu disse, devido à recorrência do pecado por parte da nação de Israel. Aquela ideia de pecado, castigo, arrependimento, restauração e pecado de novo. Era assim que era a vida do povo. A reincidência, mais uma vez anunciada em Juízes 6:1, revela o perigo desse padrão persistente que continuamente afasta o povo de Deus, mesmo após o perdão e a intervenção divina. Especialmente jovens tendem a viver em ciclos de pecado, vícios, pornografia, masturbação, especialmente jovens, e lutam com isso, cedendo todo mês, véspera da Santa Ceia, vai lá e pede perdão. Só que isso é um problema grave. É um problema grave não só o pecado, mas o hábito de estar nesse ciclo, porque vai abrindo portas para pecados mais graves e que são mais difíceis de ser tratados. Assim vivia Israel. Em cada ciclo, eles conseguiam chegar em um nível pior do que o anterior. E é por isso que nós temos que ter esse cuidado quanto à recorrência, à reincidência de pecados que nós podemos permitir em nossas vidas. Nós temos que ter como exemplo, por exemplo, Davi. Davi teve pecados grosseiros, graves, mas na história que a Bíblia conta, não há Davi cometendo o mesmo pecado uma segunda vez. Então, pecar é natural pela nossa natureza, mas pecar não pode se tornar normal, não pode se tornar uma prática normal, porque senão vai acontecer o que aconteceu com Israel, viver neste ciclo infinito de tragédia. Aquele que se acostuma com esse ciclo corre o risco de ter a mente cauterizada pelo pecado. 1 Timóteo 4, de 1-2, nos traz um alerta importante. Ora, o Espírito afirma que expressamente, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Muitos se apostatarão por ouvirem pessoas de mente cauterizadas, e estas pessoas acabarão cauterizando também a mente. Como consequência, Deus mais uma vez permitiu que Israel fosse oprimido, desta vez pelos midianitas, um povo nômade que habitava a região desértica a leste do Mar Morto, nas fronteiras de Moabe. A terra de Canaã era cheia de etnias, de povos, de tribos, e recorrentemente
essas etnias dominavam Israel ou parte de Israel. Nesse tempo, o povo está passando pela opressão dos midianitas. E como eu falei lá no início, midianitas são os descendentes de Midian. Midian era filho de Abraão com Quentura, a mulher que ele tomou por esposa depois que Sara morreu. Então nós temos aqui um conflito familiar. Antigos inimigos de Israel, os midianitas ainda nutriam um desejo de vingança contra o povo hebreu. Apesar de provavelmente serem filhos de Abraão nesse sentido, né? Porque era filho de Abraão, né? Midian era filho de Abraão com Quentura. Apesar disso, a rixa entre eles era antiga e eles ainda nutriam vingança. E aqui é importante nós observar que é típico de quem não teme a Deus, de quem não conhece a vontade de Deus, viver buscando vingança. O povo de Deus não busca vingança. O próprio Deus diz: a mim pertence a vingança. Por que, Melk? Que a gente não pode buscar vingança? Ah, Melk, nem é vingança, é justiça. É por isso que a gente não pode buscar vingança e nem justiça com as próprias mãos. Porque primeiro a vingança pertence a Deus. E a justiça com as próprias mãos corre o risco de ser vingança. E como a vingança pertence a Deus, então o crente não deve, não pode estar cometendo um grave erro se buscar vingança contra quem quer que seja. A força destruidora do pecado. Tomados pelo pavor, os israelitas foram forçados a se refugiar nos montes em busca de segurança. Isso porque sempre que realizavam suas colheitas, os midianitas, em aliança com os amalequitas, invadiam suas terras e saqueavam os frutos da terra e o gado. Aqui os midianitas se aliam aos amalequitas. E olha que interessante, também são parentes. Porque se os midianitas são descendentes de Abraão por parte de Midian, filho de Abraão com Quentura, os amalequitas, Amaleque era neto de Esaú. E Esaú, filho de Abraão, também parente de Israel. Percebemos aqui que o pecado de Israel fazia seus próprios parentes serem inimigos deles. Então, o ciclo de pecado de Israel era uma verdadeira tragédia, que até seus próprios parentes eram seus inimigos. E eles viviam numa situação difícil, precisou fugir, né? Eles precisaram fugir para os montes em busca de refúgio, né? De segurança, porque tudo que eles plantavam, tudo que eles começavam a juntar na terra, os midianitas, junto com os amalequitas, vinham e saqueavam tudo, destruíam tudo. Era uma situação de caos por causa da desobediência. Os hebreus não desfrutavam de paz nem segurança, sendo obrigados a viver em constante fuga. Sua economia foi devastada, a ponto de enfrentarem fome e pobreza. Aqui nós temos dois aspectos que está muito claro na Bíblia, muito claro no livro de Juízes. Primeiro, a causa dessa destruição, a causa desse tempo de tristeza, de desespero para o povo, é imediatamente consequência da própria desobediência. Mas também é a ação de Deus punindo o povo por causa da sua desobediência, com o intuito de fazê-los voltar para Deus, se arrependerem e voltar para Deus. O ataque inimigo era tão intenso que o texto bíblico descreve que vinham como gafanhotos. De fato, Deus havia advertido anteriormente sobre as consequências da desobediência. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, né? É o que eu acabei de falar. Havia dois aspectos importantes sobre o porquê o povo estava nessa situação. Primeiro, porque é consequências de seus atos pecaminosos. Isso é corroborado pela Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nós lembramos, por exemplo, o texto claro de Paulo em Gálatas 6 e 7. Tudo que o homem plantar, também colherá. Você está sujeito aos perigos do caminho que trilha. Você está sujeito às desventuras da vida que leva. O povo levava uma vida
desprezando Deus, e Deus então tirava sua proteção e deixava os inimigos os saquearem. E para que eles voltassem para Deus novamente, Deus ordenava que os seus inimigos viessem até eles para castigá-los. Mas Deus já havia advertido o povo antes. Em todas essas gerações, Deus advertia o povo para não pecar, para não abandonar o culto a Deus. Mas eles sempre abandonavam o culto a Deus. Eu sinceramente não consigo entender que atratividade tão profunda tinha os cultos cananeus para que esse povo se afastasse de Deus de forma tão rápida. Podemos recordar as palavras de Jesus: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Quando nós nos afastamos do Supremo Pastor, quem nos sobra são os lobos devoradores, são os ladrões. Mas quando nós nos aproximamos do Supremo Pastor, que é Cristo, nós ouvimos dele: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. E esse é um dos grandes problemas que a gente sempre comete. Nós sabemos que os ladrões vêm matar, roubar e destruir, nesse caso, tanto pessoas perversas quanto o próprio Satanás, mas mesmo assim nós tendemos a dar ouvidos a esses ladrões. Tendemos a fazer a vontade da carne, que é fazer a vontade do diabo. Enquanto que nós sabemos que agir assim é cumprir o que está escrito: o ladrão veio roubar, matar e destruir. Viver assim, dar lugar para o inimigo, é entregar a própria morte. Enquanto que a palavra diz, que Jesus diz, né, eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. A advertência divina. Mais uma vez os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e novamente o Senhor lhes respondeu, né, recorrente. Contudo, antes de levantar um libertador, Deus envia um profeta para trazer esperança, mas sobretudo para confrontá-los com seu pecado. E disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. O Senhor usa um servo seu para confrontar o povo e para dizer ao povo: olha, eu avisei vocês, eu falei para vocês. Certamente os sacerdotes ensinavam isso, e em algum momento de culto, de sacrifício, era ensinado isso, mas o povo decidiu se afastar de Deus. O verdadeiro profeta de Deus não só avisa a mensagem divina com discursos de autoajuda, mas transmite com fidelidade a palavra do Senhor. É necessário lembrar que a profecia, inclusive atualmente, também tem como propósito a exortação e a correção. Em 1 Coríntios 4:3 diz: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A mensagem profética confronta o pecado e chama ao arrependimento. A vida dos profetas na antiguidade, no Antigo Testamento, elas eram vidas difíceis, porque eles eram agentes da emergência de Deus, agentes de crise. Quando o povo estava no fundo do poço, eles eram usados. E eles não eram usados para chegar lá e ungir o povo. Eles eram usados para chegar lá e confrontar o povo. É por isso que o ministério profético ele envolve pregação do evangelho, oração, cuidado, porque os profetas eles eram usados nessa forma. Eles cuidavam, mas eles também exortavam, eles chamavam a atenção do povo, pregavam a palavra de Deus e exortavam profundamente quem quer que seja. Então o ministério profético, nós como pregadores que temos esse ministério profético, devemos entender que como profetas, nós somos profetas porque pregamos o evangelho de Deus. Segundo tópico, o chamado de Gideão, um jovem trabalhador. Nós conhecemos muito bem a história de Gideão, Diante da situação, Deus escolheu Gideão para libertar Israel. Segundo estudiosos, Gideão era um jovem com cerca de 30 anos, e duas características se destacam nele. Primeiramente, seu pai, Joás, e toda a sua família havia cedido à idolatria. Juízes 6:25 nos diz isso: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Então aqui está bem claro dizendo que Joás, pai
de Gideão era um idólatra, inclusive tinha um altar pagão de Baal em suas dependências. Isso é um problema sério, né? É um problema difícil você tentar ser fiel em um ambiente hostil, mas parece que no coração de Gideão ele guardava um certo temor e Deus contemplou esse temor. Isso revela que a origem familiar ou contexto social não determina o destino de uma pessoa. Mesmo criada em ambientes espiritualmente hostis, a pessoa alcançada por Deus pode ser liberta de vícios, da promiscuidade e da violência e trilhar um novo caminho diante do Senhor. Então você jovem, que pode ser a única pessoa no seu ciclo familiar convertido, é possível você permanecer santo, temente a Deus, sem se contaminar e sem ser expulso de casa, tá? É possível. E Gideão é uma prova de que ele era alguém que tinha um coração inclinado para Deus e não para o paganismo, a ponto de ser contemplado por Deus, mesmo estando diante de uma realidade espiritualmente hostil para ele. Em segundo lugar, o texto registra que Gideão malhava o trigo no lagar. O lagar era usado para esmagar uvas ou azeitonas e extrair suco ou azeite, geralmente escavado na rocha. Gideão malhava o trigo no lagar. Ele debulhava o trigo no lagar. Ele debulhava o trigo num local onde se esmagava uvas. Era uma rotina completamente diferente. Por quê? Para confundir o inimigo. Então, quando nós nos tornamos muito previsíveis nas nossas fraquezas, o diabo logo sabe como nos atacar e como nos derrubar. Mas quando nós nos tornamos imprevisíveis, nós então nos fortalecemos mais. Nós então somos assistidos por Deus e não pelos nossos inimigos. Somos encontrados por Deus e não pelos nossos inimigos. Já a debulha do trigo ocorria em espaços abertos, onde o vento ajudava a soprar a palha do grão, né? Muitas vezes as pessoas que eram mais ricas, né, que tinham mais condição, elas tinham bois que, puxando uma pedra ou algum tipo de instrumento, passava por cima do trigo e ia esmagando a ponto de o trigo sair da casca, né? E enquanto ele passava, o vento soprava, tirava a palha e sobrava só o grão. Quando a pessoa não era tão bem de vida assim, né, não tinha tantos recursos, fazia isso na mão mesmo. Mas o lugar de debulhar trigo era completamente diferente do lagar de amassar as uvas. O lagar era uma espécie de tanque e o lugar de debulhar o trigo era aberto. Era uma espécie de terreiro, às vezes assoalhado, para facilitar a debulha do trigo. Mas Gideão está no lagar, no lugar de moer uvas, num tanque de moer uvas. Gideão estava trabalhando nesse local inadequado e escondido de maneira improvisada para não ser saqueado pelos midianitas. Ele está não sendo previsível para não ser pego pelo inimigo, né? Por exemplo, você vive pecando e você não sabe por que vive pecando. Você vive pecando porque você é previsível no que você faz. Eu vivo repetindo pornografia. Você tem computador no seu quarto, você fica sozinho com seu telefone até altas horas da noite, você assiste filmes com cenas mais picantes. Isso vai despertando, vai ativando gatilhos. Então você está sendo previsível. Você está sendo previsível. Se você mudar isso, o diabo vai ter mais dificuldade de fazer você cair. Mas se você não mudar essa rotina, você está sendo tão previsível que o diabo não vai fazer nem muito esforço. Gideão percebeu isso e entendeu que ele iria confundir o povo, os inimigos, fazendo a sua obra, desenvolvendo a sua rotina em um ambiente completamente diferente, com uma rotina completamente diferente, para que assim ele não fosse descoberto. Mesmo diante das adversidades, este jovem não deixou de trabalhar diligentemente para ajudar sua família e o seu povo. Ele usa de estratégia porque ele sabe das responsabilidades que tem,
né? Você, eu, nós temos responsabilidades como servos de Deus, como ministros do Evangelho. Então nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito. Nós temos sim que ter estratégias de vida para ter uma vida santificada, uma vida que agrada a Deus. Assumir responsabilidade. Ah, mas eu sou jovem. Não, eu assumi responsabilidades desde cedo. Eu fui morar sozinho a partir dos meus 17 anos, cuidar da minha vida, não depender mais dos meus pais, porque há uma necessidade de você ter a sua responsabilidade em mão, assumir responsabilidade. E Gideão, apesar de jovem, nem tão jovem, né, 30 anos, que é a média que os estudiosos falam, mas ele era alguém comprometido com a sua casa. Um jovem cético. Apesar de todos os valores, era um jovem cético, né? O anjo do Senhor aparece a Gideão, ele dá uma mensagem de ânimo. O Senhor é contigo, varão valoroso. Juízes 6:12. Contudo, no primeiro momento, o rapaz se mostra cético diante das circunstâncias. Ele olha para aquela situação e olha para ele mesmo e diz: valoroso? O que eu estou fazendo de valoroso? O que eu estou fazendo que é grandioso, que é importante? Malhar o trigo no lagar? Debulhar o trigo no lagar? Isso tem algum valor? Às vezes, a gente pensa que a gente precisa fazer coisas grandiosas para ter valor. Mas, na verdade, o que a gente precisa fazer é obedecer a Deus. Inclusive, o contexto do livro de Juízes, capítulo 17, verso 6, se eu não estou enganado, diz que naquela época cada um fazia o que bem entendia. Ou seja, ninguém obedecia a ninguém, cada um fazia o que bem entendia. Por isso vivia nesse caos. Às vezes as pessoas, especialmente na igreja, né, você jovem, às vezes até mesmo você professor, superintendente, você está esperando um momento de uma grande oportunidade para você fazer uma grande obra, enquanto que Deus está esperando de você apenas obediência. Obedeça a palavra de Deus, seja submisso à sua liderança. É isso que Deus quer. Deus espera de nós que sejamos obedientes e não extraordinários, porque o extraordinário vem dele. Ele questiona os infortúnios sobre Israel, pergunta sobre os feitos antigos e diz que o Senhor o desamparou. Olha o que ele diz aqui no verso 13. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão está levando em consideração a sua necessidade, a necessidade do seu povo, mas ele não está considerando, melhor dizendo, a gravidade do pecado do povo. Nós, quando estamos em pecado, geralmente tentamos dar uma justificativa para a situação em que estamos vivendo. Ah, mas é difícil. Ah, mas é difícil suportar. Ah, mas foi assim. Não. Nós precisamos entender que as consequências dos nossos atos vêm, cobra caro. E não colocar a culpa em ninguém. Gideão está aqui quase colocando a culpa em Deus. Senhor, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Por que o Senhor deixou isso acontecer conosco? Olha, por que o Senhor deixou acontecer conosco? Olha para a história. E veja o povo se rebelando contra Deus o tempo todo. Então, ele questiona os infortúnios sobre Israel e pergunta aonde estão os feitos do Senhor e por que o Senhor desamparou, mas ele não está olhando para a realidade do povo, né? Porque o povo está fazendo. De fato, Gideão ainda tinha uma visão parcial das coisas e sua imaturidade o levou a questionar a mensagem divina, né? Quando você não conhece o todo, né? Não conhecia a Deus, não conhecia exatamente as obras de Deus, ele só ouvia falar, então ele teve uma precipitação no seu pensamento e na sua fala, mas depois que ele entende, ele então compreende o porquê do povo estar naquela situação. Embora isso possa soar estranho, ele estava abrindo o seu coração de maneira autêntica. Deus aprecia um coração sincero e entende nossas dúvidas e nos ampara quando derramamos nossas inquietações diante dele. Lembra do profeta Joel? Rasgue os vossos corações e não as vossas vestes. Ou seja, despeja. Você, jovem, nós vivemos no tempo da geração Z, de um povo muito mais sensível. Os jovens de hoje estão profundamente afetados pelo mundo,
e numa hipersensibilidade. Então, você que está naquele momento de angústia, que deseja, que quer ou gosta, né, de desabafar no Instagram, no status do telefone, do WhatsApp, por que você não faz isso para Deus? Conta tudo para Deus, não se preocupe não. Não é blasfêmia não, não é murmuração não, só conta, abre o seu coração e deixa Deus saber. Ainda que Deus já saiba, mas Ele quer que você fale, porque a Bíblia diz que Deus ordena que as nossas súplicas sejam ditas, sejam proferidas. Na vida cristã as dúvidas podem surgir, afinal o nosso coração é frágil. A questão é como deixamos que o Senhor trabalhe em nós para que as dúvidas não se transformem em incredulidade, né? Toda vez que nós tivermos dúvida, é importante que nós sejamos humildes, entendamos a nossa fragilidade e incapacidade de resolver tudo. Quando nós nos aproximamos de Deus ou de qualquer pessoa, de forma humilde, nós temos muito mais delas. Como Deus fez isso na vida de Gideão, dando-lhe uma mensagem de encorajamento: vai nesta tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então Deus então diz para o Gideão que é para ele ir adiante, porque foi ele quem havia chamado. Isso é um ponto importante sobre fé. Você não está onde está por acaso. Deus te chamou, Deus te colocou aí, então faça o melhor que puder. Um jovem inseguro. Mesmo após ouvir a palavra divina, Gideão ainda demonstra insegurança. Argumenta que sua família era a mais insignificante da tribo de Manassés e ele o menor dentre os seus parentes. Gideão se via como alguém inadequado para cumprir a missão que Deus lhe confiara, assim como fizeram Moisés e Jeremias. Mas nós precisamos entender que todos nós somos inadequados, irmãos. Isso na perspectiva humana. Nós somos inadequados numa perspectiva de capacidade humana. Mas nós somos os adequados porque a obra de Deus é feita por seres humanos, não é por seres espirituais. Lembra quando Cornélio estava orando, pedindo a Deus sobre como ser salvo, e o anjo aparece para Cornélio e diz o quê? Manda chamar Pedro e ele te dirá. Por que o anjo não pregou logo ali para Cornélio? Porque essa não é a missão de anjos, é a missão de homens. Então, em certo sentido, nós somos todos inadequados porque nós somos todos pecadores. Mas, no outro sentido, nós não somos inadequados, nós somos os ideais, porque a missão é para homens. Ao olhar para o seu contexto, ele concluiu que havia outros mais fortes, mais influentes e mais capacitados do que ele. Temos a tendência de nos comparar com os outros e de minimizar os dons que o Senhor nos confiou. É que nesse ponto é que nós somos os ideais, porque o chamado de Deus para a obra é um chamado para seres humanos e não para seres celestiais. Por um lado, corremos o risco de cair no vitimismo, acreditando que somos totalmente incapazes. Por outro lado, há o perigo oposto, desenvolvermos um espírito de orgulho e superioridade, né? Que foi o que eu disse, existem esses dois aspectos. No sentido de ser humano pecador, nenhum de nós somos ideais, mas no sentido de que a obra, né, a missão foi dada por Deus para nós, então nós somos os ideais, só que nós devemos trabalhar isso com sinceridade e com humildade. O caminho equilibrado é reconhecer nossos dons e habilidades como fruto da graça de Deus e não como mérito pessoal, né? Romanos 12:3 nos diz: porque pela graça que foi dado, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um faça segundo o que foi dado, segundo o que foi confiado a você. Diante da hesitação de Gideão, o Senhor reafirma sua vocação, dizendo que estaria com ele para derrotar os midianitas. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um homem, né? Apesar de todo o temor, de toda a preocupação de Gideão, Deus vem e diz: Gideão, eu já tomei uma decisão e eu vou usar você. Glória a Deus por isso. A confiança de Gideão, portanto, não deveria estar em sua força, mas na presença e na promessa do Senhor. Esse é um ponto importante. Nós tendemos a esquecer das promessas. Nós tendemos a desacreditar das promessas, mas o Senhor tem feito tantas promessas, irmãos. E se a Bíblia é verdadeira, então nós devemos confiar nessas promessas, porque Ele não é homem para que minta. Terceiro tópico: Deus confirma sua presença e conduz à vitória. Deus confirma a sua presença. Gideão se destaca entre os juízes por sua personalidade questionadora e seu senso de inadequação.
ele precisava ser moldado por Deus em sua forma de pensar e crer. Por isso, Jeová atende ao pedido de um sinal que comprove a sua presença, né? Juízes 6, 17 e 18, ele pede um sinal. O Gideão faz questão de fazer prova de Deus. E isso não é pecado não, irmãos. Não é pecado não. A gente faz prova de Deus o tempo todo. Quando você não tem certeza, você não foge de Deus. Você não entra em desespero, mas você pede uma prova de Deus com toda a humildade e Deus com certeza irá revelar. O jovem preparou uma oferta voluntária e Deus a recebeu com um ato sobrenatural, como confirmação de que de fato estava com ele. Diante dessa experiência, a visão espiritual de Gideão se abriu e as dúvidas se dissiparam. Isso é um ponto importante que a gente pode conversar. O professor deve inclusive explorar isso com seus alunos, e eu linko sempre essa ideia com o próprio Tomé, né? Tomé ficou conhecido como discípulo de pouca fé, o discípulo incrédulo. Mas o que me chama a atenção na atitude de Tomé e na atitude de Gideão é que, diante das dúvidas, eles não fogem. Eles não buscam refúgios em pagãos. Eles buscam confirmação no Senhor. Olha só, o que Tomé diz? Se eu não ver as suas mãos, se eu não vê-lo bem aqui, as suas mãos, os seus pés, eu não irei acreditar. Mas ali Tomé não está duvidando, ele está querendo, ele está desejando a confirmação. Gideão está do mesmo jeito. Ele não está duvidando, ele está querendo a confirmação, ele está ansiando pela confirmação. Ele só se expressa de forma equivocada, vamos assim dizer. Mas esta dúvida dele não é uma rebeldia. Essa dúvida dele é vazio, eles estão querendo encontrar algo. E aí eles buscam a Deus e encontram sua resposta. Então, quando nós tivermos dúvida, quando nós estivermos com problemas, ao invés de fugirmos de Deus, nós devemos nos aproximar mais de Deus em oração. Então ele entende ter visto o anjo do Senhor face a face e constrói ali um altar e põe o nome Senhor é paz. Isso porque Deus havia pacificado a sua alma, dizendo: não temas, você não morrerá. Ele estava cheio de medo, sabia que tinha inimigos ferozes, ele era pequeno, mas Deus traz paz. Isso é importante. Quando Deus nos chama para a missão, ele nos conforta, ele nos consola. Como diz o pastor Josué Martins, aquele que chama é aquele que põe de pé, é aquele que envia e é aquele que sustenta, né? Ou seja, aquele que chama é o mesmo que põe de pé, é o mesmo que capacita, é o mesmo que envia e é o mesmo que sustenta. Então, meu querido irmão, se você está em uma missão, se você está fazendo a obra de Deus e você está pensando que você é muito pequeno, que você não tem capacidade, lembre-se, se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar e te sustentar. Como é glorioso diante das adversidades, das dúvidas que assolam o nosso coração, ser confortado pelo Senhor. É muito maravilhoso quando você está angustiado e você ora e Deus revela, né? Tira. Eu já passei por isso em alguns momentos, estando angustiado, e aí eu começo a orar e ali naquele momento de oração meu coração vai se alegrando e Deus vai me dando clareza sobre a vontade dele. Isso é sensacional, é maravilhoso. Isso inclusive é uma prova de que nós deveríamos estar mais tempo, mais vezes e mais tempo na presença de Deus. Mas infelizmente nós negligenciamos profundamente esse tipo de atividade, estar em oração. Deus prepara o coração para a missão. Para ser reconhecido como líder, Gideão precisava assumir uma posição firme dentro da sua família. Isso é muito importante, né? Inclusive, eu quero dizer isso aqui especialmente para professores, obreiros, que nós como obreiros precisamos nos posicionar na nossa igreja. E, Melqui, posicionar como? Olha só, às vezes eu olho para a minha própria igreja, né? A igreja onde eu congrego. E muitos obreiros, eles não fazem absolutamente nada se a gente não falar para fazer. Muitos auxiliares, líderes de ministério, não fazem nada além daquilo que está no script. Isso é falta de posicionamento. Você nunca alcançará patamares maiores, você nunca alçará voos mais altos se você não se posicionar. O Gideão precisou se posicionar, porque senão ninguém ia respeitar ele. Ninguém ia olhar para ele como líder. Então você precisa se posicionar. E se posicionar, não estou dizendo que você precisa ser ignorante, estúpido, agressivo, não. Você só precisa se colocar à disposição. Como eu acabei de dizer, eu conheço muitos obreiros, inclusive na minha igreja, que não fazem absolutamente nada se não forem ordenados a fazer, se não mandarem fazer.
Não muda uma cadeira de lugar se o pastor não mandar fazer. Então, você precisa se posicionar, está perto. Estamos aqui louvando ao Senhor numa oração, num encontro. Cante o hino, peça o hino, se apresente, se posicione como alguém que está à disposição e quer fazer alguma coisa. Assim, a primeira missão foi derrubar o altar de Baal, que pertencia ao seu pai, e cortar os bosques e seus postes ídolos, símbolos da idolatria e da corrupção espiritual do povo, né? O Baal era o deus desse povo e, óbvio, Israel está com eles, está adorando a esses deuses juntamente com os midianitas. E os midianitas e a sua religião está influenciando de forma poderosa a vida dos israelitas. E isso aqui é um ponto importante, que quando a gente quer mudar, a gente precisa retirar aquilo que nos afasta de Deus. Então, quando Deus diz, olha, a sua primeira missão é retirar os deuses pagãos do meio da tua família. Limpa, retira tudo, depois eu vou te mostrar o próximo passo. Antes de derrotar os midianitas, Gideão precisava destruir a falsa religiosidade da sua própria casa. Então, ele elabora um plano e executa. Antes de nós libertarmos pessoas, nós precisamos ser libertos. Antes de nós limparmos a igreja, nós precisamos limpar a nós mesmos. Lembra do que Jesus disse? Como você quer tirar o cisco do olho do seu irmão, se no seu olho tem uma trave? Então, aqui é principiológico. Gideão, primeiro, limpa a tua casa. Gera autoridade. Cria autoridade entre os seus e depois você será usado no meio dos demais. Diante da reação dos homens da cidade, nem mesmo Joás, pai de Gideão, ousou questionar a ação do filho, né? Então, todo mundo viu que ele era alguém ousado. E o povo estava, na verdade, esperando que surgisse alguém com essa coragem. Quem sabe a sua igreja, o seu ministério, a sua classe, enfim, o grupo que você lidera ou você ajuda, só está esperando que você se posicione para poder ir junto com você. Porque às vezes a gente fala assim, a gente luta, ninguém ajuda, ninguém vai com a gente, vai para a oração, ninguém vai para o evangelismo, ninguém vai. Você provavelmente está se comunicando muito mal e não está se posicionando da forma correta. Se posicione e você verá os resultados. Se Baal era Deus, por que ele mesmo não se defendeu? Essa foi a posição sensata de Joás, já reconhecendo a liderança de seu filho. A partir de então, chamaram Gideão de Jerubaal, que significa aquele que combate contra Baal, né? Ele ficou marcado, inclusive, o nomearam assim, pela sua decisão mais corajosa no início do seu chamado. Ele não recuou, foi adiante e assim adquiriu respeito, adquiriu honra, autoridade. Muitas vezes falta isso. Nós não temos coragem de pregar o evangelho, de evangelizar, porque na verdade nós não nos posicionamos como crentes. Deus conduz a vitória com poucos. A trajetória de Gideão até a vitória sobre os midianitas nos oferece lições preciosas. Em primeiro lugar, ele foi revestido pelo Espírito do Senhor e reconhecido como líder pelos homens de seu clã. Juízes 6:34 diz, então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate e os abiesritas se ajuntaram após ele. Ou seja, quando ele se posicionou, aqueles que estavam à disposição veio para o lado dele, se posicionou ao lado dele. E essa é uma lição importante. Às vezes nós líderes precisamos nos posicionar. Nós maridos precisamos nos posicionar em casa para liderar melhor a nossa casa. Nós alunos na escola, nós líderes na igreja precisamos nos posicionar. Às vezes tem um monte de pessoas só esperando a gente nós nos posicionarmos para nos seguir, assim como foi feito com Gideão. E aí muitas vezes a gente fica escondendo, fugindo para não fazer a obra de Deus. Em seguida, Gideão pediu ao Senhor 2 sinais adicionais envolvendo o controle de elementos naturais, né? O teste da lã, né? Que ele pede para a lã ficar molhada e em volta tudo seco. Depois ele pede para a lã ficar seca e tudo ficar molhado. Rapaz, ele era realmente corajoso. A resposta divina não apenas confirmou que Deus estava com ele, mas também revelou que Jeová, e não Baal,
era o verdadeiro soberano sobre todas as coisas. E aqui a gente pode, né, eu até brinco que ele era usado, mas assim, não era só para convencer o próprio Gideão, mas era para convencer a todos. Era um testemunho cabal que convencia a todos. Nada de ambiguidade, de meias palavras, nada de trocadilho, algo real. Que a lã fique molhada e em volta tudo seco. No outro dia, que tudo fique molhado, mas a lã fique sequinha. Ou seja, Deus é poderoso para molhar, Deus é poderoso para secar, Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. E isso trouxe mais confiança para o Gideão. No terceiro momento, Deus prova a fé de Gideão a ordenar a drástica redução do exército, que talvez seja das partes mais comentadas, cantadas, pregadas, né? O propósito era claro, impedir que Israel atribuísse vitória a si próprio. Olha só, Juízes 7:2 diz: Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Então, por isso Deus reduz 32 mil homens. E aí Gideão diz, os covardes, os medrosos vão embora. Sobrou 10 mil. E aí ele faz o teste da água. E aí 9.700 foram reprovados. Sobraram apenas 300. Agora aqui também é um desafio de fé enorme, viu? De 32 mil, você ir para a guerra com 300, você precisa realmente estar convencido. Mas esse tempo em que Gideão passou conversando com Deus, tendo esses momentos com Deus, conquistou definitivamente a sua fé em Deus. Isso é um ponto muito importante. Quanto mais nós estivermos na presença de Deus, mais nós confiaremos em Deus, porque mais nós o conheceremos. Após 2 critérios seletivos, a retirada dos medrosos e a separação dos que se curvavam a beber a água, restaram apenas 300 homens dos 32 mil. Por meio dessa estratégia, Deus ensina que quando há obediência e fé, há pouco nas mãos dele, o pouco nas mãos dele se torna suficiente. Nós falamos, inclusive, isso no início da nossa aula. Deus não está à procura de homens e mulheres extraordinários. Deus está à procura de homens obedientes e que tenham fé. Com esse pequeno exército, Israel inicia a vitória, fazendo os inimigos entrarem em confusão e fugirem. Juízes 7:22 diz, ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo de Zerera, até Bet-sita, até ao limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Deus confundiu o inimigo. Na sequência, Gideão convoca outras tribos de Israel para perseguir os midianitas em retirada, capturando e matando os seus príncipes Oreb e Zibe, consolidando assim a vitória concedida por Deus ao seu povo. Deus deu a estratégia, isso é importante, viu? Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos estar à disposição. Como diz Paulo lá em Coríntios, nós precisamos ser achados fiéis, porque tudo quem dá é Deus. A estratégia quem dá é Deus, a força quem dá é Deus e a vitória quem nos dá é Deus. Nossa conclusão, que esta lição fortaleça a sua confiança em Deus, lembrando que Ele permanece presente e fiel, mesmo nos momentos de dúvida e fraqueza. A história de Gideão é um exemplo de que quando Deus está conosco, o tamanho do desafio perde a força. No entanto, é necessário vigilância para que o êxito das conquistas não nos leve à soberba, como veremos na próxima lição, a analisarmos os desdobramentos finais da vida de Gideão, que depois acabou se corrompendo. Triste. E mais uma vez a gente vai ver que uma das razões dele se corromper foi duas. Ele criou um monumento para si e casou com várias mulheres. Olha o problema, orgulho e promiscuidade. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Na plataforma EBD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.